Olá pessoal, tudo bem? Está no ar mais um Olavo Podcast nesse ano 2025 com uma nova roupagem, uma nova vinda aí neste momento na nossa escola Olavo Seco Rigon. E começando esse programa de hoje, eu quero agradecer a SGBR Sistemas, a SGBR que nos apoia, tá? E nos contribuiu com esse equipamento para a gente poder trabalhando aqui e utilizando esse espaço de comunicação com a sociedade, esse espaço de comunicação com você, pai, com você, aluno, que está em casa, ligadinho no nosso podcast. Quero pedir também para seguir nossa página no Instagram, Olavo Podcast, a página da Escola Olavo Seco Rigon, também pode seguir aí, e o canal do YouTube, aqui embaixo, se inscreve, marca o sininho para ser notificado quando tivermos novidades. E no nosso podcast de hoje, estou com duas pessoas importantíssimas. Sim, não é só importantíssima para a escola, mas importantíssima na amizade também, que é a nossa diretora Maristela e o Major Ronin. Vou começar dando um bom dia para a diretora Maristela. Bom dia, Diri. Bom dia. Tudo tranquilo contigo? Tudo certo, graças que bom. a Deus. Maravilha. Major, que prazer ter o senhor aqui, o senhor aqui no nosso podcast. Bom dia, Carlos. É um prazer enorme estar aqui representando a Polícia Militar. Não só a Polícia Militar, tá? Pai também, né? Pais também, né? Mas, que delícia, isso é maravilhoso. Diri, e aí? Quais são as novidades? O que a gente vem bater um papo, conversar hoje? Vamos falar de deliberativo? Hoje nós vamos falar do Conselho Deliberativo, que é um colegiado da escola, né? Muito importante, representado por pais, alunos e professores. Legal. E que na semana passada nós tivemos a posse do Conselho Deliberativo. Certo. Que estou falando com o presidente do Conselho. Estamos aqui para isso. O nosso vice-presidente. Vice-presidente, o Major. E o Gabriel, nosso aluno Gabriel, que é o secretário, né? Sim. O Gabriel está em trabalho nesse momento, não pode estar aqui presente, conversei com ele trabalha durante o dia e é aluno da noite da nossa escola, segundo ano do ensino médio. Isso, noturno, né? Isso. O Conselho Deliberativo tem ações pedagógicas, né? Essa é a função do Conselho, né? Fazer com que algumas ações sejam feitas na escola. E a primeira ação do Conselho, né, foi criar esse podcast, né, chamar o nosso vice-presidente do Conselho para falar um pouquinho, né, do que ele sugeriu para nós, que é o ProERD, né? Legal. Que até então, né, por conhecimento meu, o ProERD era feito só para os ensinos fundamentais, né? Fundamental 1 e Fundamental 2. E este ano, né, nós vamos ser contemplados para o ensino médio, a primeira série. Que maravilha! Então, daí a gente quer agradecer o Major, né, por essa iniciativa e que essas aulas façam com que os alunos reflitam, né, sobre a prevenção, né, e a conscientização de drogas, de violências na escola e na comunidade em geral. Obrigado, Major, por essa ação, né, que o Conselho vai começar a oferecer para nossos alunos. Major, já começando, já que a diretora jogou a informação para nós, eu vou citar o seguinte: o Conselho Deliberativo, ele delibera, ele também fiscaliza, né? E também serve de consultoria, porque os pais estão representados na pessoa do Major hoje, os professores na minha pessoa. Qualquer pai pode procurar o senhor e qualquer professor ou vice-versa para poder também trazer ideias para a nossa escola que podem somar. Mas, Major, ProERD, qual o funcionamento do ProERD? O que é o ProERD de fato? Tem muita gente que não sabe. Eu, por exemplo, estou com meus 45 anos de idade, farei 45, e não participei do ProERD. E aí, o que é o ProERD, Major? É um prazer, como eu falei antes, é um prazer enorme estar falando em nome da Polícia Militar e falando principalmente sobre o ProERD, né? É um programa assim que me enche os olhos. Fiz o curso do ProERD no ano de 2017. Na época eu trabalhava como comandante na companhia de Seara, e aí foi designado para fazer esse curso. O ProERD, ele é uma espécie de franquia que vem lá dos Estados Unidos. Ele é oriundo do Dare America.
Então, o ProErd se iniciou nos Estados Unidos. Nem imaginava. É uma franquia, né? E ele é avalizado, né, pelos americanos. Até hoje, os americanos eles cobram, né, um controle de qualidade muito rígido sobre os instrutores e sobre as lições repassadas no ProErd. Então, todos os currículos que a gente trata aqui em Santa Catarina, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, ele é avalizado e revisado pelos americanos. Então, a gente deve essa obediência rígida, né, aos controles de qualidade do programa que vem lá dos Estados Unidos. Em Santa Catarina, ele iniciou lá em 1998, quando lá na cidade de Lages, alguns policiais foram lá para São Paulo, né, que foi o primeiro estado onde se teve o ProErd, fizeram um curso, vieram para Santa Catarina e começaram a aplicar o ProErd. E a partir daí vieram outros cursos mais, né? Concorde iniciou-se lá no ano de 99, né? Em 99 tiveram as primeiras turmas, depois teve instrutores de Concorde também que foram fazer o curso. E assim foi expandindo e crescendo essa rede, crescendo, né? E criando o nome forte que é o ProErd hoje. Inclusive, mas era só para o fundamental, né? Exatamente. No início, quando começou-se, o ProErd ele era ensino fundamental, em específico no 4º ano. Eu sempre que os meus filhos fizeram. Eu ia falar isso. Eu sempre via na sua origem, né? Enquanto escola municipal, trabalhei muitos anos e trabalho na escola municipal, 4º, 5º ano está sempre ali presente no ProErd, né? Teve várias mudanças assim, né, no currículo do ProErd, né? Lá no início se tinha uma visão, né? Depois mudou essa visão. Iniciou-se lá com 17 lições lá no início. Depois se reduziu, hoje o ensino de 5º ano, né? O currículo 5º ano, são 10 lições, 10 encontros. Então, mudou o foco, assim, né? Conforme os americanos vão estudando, não só eles, né? Mas vão tendo feedback dos demais países onde o ProErd é aplicado. Vai se mudando a sistemática e também a forma didática de trabalhar com esse tema que é tão importante, né, que é drogas e violência. Até porque as realidades sociais dos Estados Unidos e do Brasil são bem diferentes, né? As escolas, a perspectiva de vida, né? E os adolescentes também mudam, né? Claro. E as coisas mudam. Hoje em dia, de repente, o foco, quando meu filho fez, era porque era cigarro. Hoje nós temos o pó. Eu ia falar isso. Né? O cigarro eletrônico. Que há anos atrás não existia. Né? Então, eu acho que por isso que há essa mudança, né? Sim, essa perspectiva de mudança. O símbolo do ProErd é um leão, né? Exatamente. É força, coragem e determinação, se eu não me engano, são as ideias da utilização do leão, né? A gente até brinca com as crianças, né? Daí a gente instiga com que elas nos dê a resposta. Deixa eu te comentar uma coisa, Major. Eu vejo os alunos brigando pelo mascotezinho do coisa. E até os professores, poxa, eu não tenho mascote, eu não tenho leãozinho. Aqui a prof. Eliane também está fazendo outra mole, que ela quer o mascote também do leãozinho. Tem guardadinho, né? A simbologia maravilhosa, né? De força, de perspectiva desse... Que é usado esse exemplo do leão, né? Exatamente. Então, todos os municípios onde a gente trabalha, porque assim, o ProErd funciona de que forma? O Estado, ele entra com o policial, que é o policial que vai lá passar as atividades, as lições. Também vem o livro do Estado e o Estado fornece uma camiseta também para o dia da formatura, né? Legal. Para todo mundo padronizado. E aí nós não temos recursos, né, do Estado para adquirir esse mascote, que é o símbolo do ProErd. Né? Claro. E aí a gente busca parcerias com o município. Né? Legal. E hoje a grande maioria dos municípios entendeu esse clamor e viu que isso é um símbolo, né, do ProErd e vai marcar aquela criança, aquele jovem, com aquele símbolo dentro de casa. Ela vai olhar para aquele mascote, para aquele leão e vai lembrar dos ensinamentos, de tudo que foi falado e também do significado, né, que é resistência às drogas e à violência. Então esse é o símbolo do Dari que nós chamamos. Né? Nosso mascote, muitos brincam, vamos ganhar um ursinho. Eu disse, não, ursinho ninguém vai ganhar. Não.
Vocês vão ganhar um leão. Um leão. Que é o símbolo da resistência contra as drogas e a violência. Legal. Engraçado que eu fiz estou fazendo um trabalho com os alunos sobre drogas, com teatro numa outra escola, e numa brincadeira com os alunos falando no papel, falou assim, não, professor, eu não quero participar dessa cena porque eu fiz o Proerd. Né? A gente está fazendo uma dramatização, uma história baseado no livro Tosco, né? Que conta uma história do menino que se envolve com drogas, depois com o professor ajuda e tudo. E aí um aluno falou, não vou participar não, professor, porque eu fiz Proerd, eu não posso participar dessa cena de droga. Claro, ele fez na brincadeira e tudo mais, que ele faz o papel do traficante, daquela coisa toda que a gente construiu a cena, né? Mas como na própria brincadeira o Proerd marca essas crianças e agora os adolescentes, né? Propriamente dito. Eu só gostaria de saber, a nossa escola vai ser a primeira ou vocês já fizeram o Proerd de ensino médio para outra escola aqui da Concórdia? Então, hoje nós temos 2 instrutores que são habilitados, por enquanto, a atuar no Proerd, que é esse novo currículo, que é o ensino médio, primeiro ano. O primeiro a ser habilitado é o Sargento Vanderlei. O Sargento Vanderlei já tem 18, vai para 19 anos de Proerd. E foi um seminário, inclusive, que eu não consegui, o Vanderlei foi, e ele foi habilitado. Ele trabalhou 2 escolas, se não me engano. Foi uma escola em Presidente Castelo Branco e uma em Tamanduá. Legal. E aí as minhas primeiras turmas vai ser aqui no Lavo. Que bom. Por escolha, por quê? Primeiro porque tem a minha filha que está aqui dentro, que estuda aqui, né? Certo. E até muitos falaram, o Lavo é mais... É uma escola maior, talvez é mais difícil de começar. Não, vamos aonde que é mais difícil? Onde é mais difícil? Onde eu tenho origem, né? Tem minha filha e tal. Numa conversa essa semana com a diretora, fui falar sobre casos. A gente conversa sobre realidade escolar e sobre onde a gente anda, né? Não tem como a gente não fazer análises daí por diante. A gente falava em comparativo, determinadas escolas têm 50 a 100 alunos num turno. Nós chegamos aqui a quantos no turno da manhã, Diri? No turno da manhã, 550. 550. No total da escola são o quê? 1.000? Quase 900. 900 alunos. Então, assim, obviamente, num local com 900 alunos vai ter mais situações do que num local com 100 alunos. Né? Então, assim, a gente acaba tendo uma chamada de atenção sobre essa realidade, né? O enfrentamento nosso, né, Diri? A gente sabe quanta questão aí de prevenção, de cuidado ao uso do próprio POD, né? Não só o POD, né? Mas acaba que acho que está chegando de porta de entrada, se eu posso usar esse termo, não sei se estou falando um termo errado, o Major me corrija, caso eu esteja errado, mas para esses fins é o POD, o adolescente hoje utilizando o POD e muitos pais batendo palma para isso, Major. A gente fica bem preocupado, assim, sabe, que quando nós trabalhamos com crianças é uma coisa, mas nós estamos com jovens que estão entrando na fase adulta, né? Sim, sim. E o poder ofensivo do álcool e de outras drogas, nessa fase, é muito prejudicial. Sim. Existem vários estudos, né? Nós poderíamos trazer aqui e falar só sobre estudos científicos que comprovam essa tese. Que não é achismo. Não é achismo. Não é achismo. Eu estou vendo aqui, eu acho. Não. É estudo, pessoal. É coisa que foi analisada. Dados e ponto. Tem vários estudos, várias reportagens, poderia trazer várias reportagens, passam na televisão aberta, né? Do potencial ofensivo que tem, principalmente o POD, na saúde dos adolescentes. Né? Esse potencial ofensivo eles vão levar para o resto da vida. Sim. E eles não têm noção disso. Por quê? Como nós trabalhamos lá no 5º ano, uma fase em que eles estão saindo da infância e entrando na adolescência, eles sofrem pressão também de alguns amigos, de colegas, para fazer muitas vezes escolhas que vão ter consequências negativas. Tu não tem coragem, deixa disso, vamos lá, prova um pouquinho aqui também, né? Essa fala meio que... E aqui no ensino médio, no primeiro ano, quando eles vêm para o Lavo, eles vêm de várias escolas. Não é isso, Direito? Nossa. Vêm de várias escolas. O município inteiro e fora de Concórdia, inclusive. Fora venezuelano e haitiano. É uma mistura muito grande, né? De culturas e de várias comunidades eles vêm. Então, o que o Proerd Ensino Fundamental trabalha? É justamente nesse ponto, porque eles estão na adolescência, estão começando a entrar na vida adulta, e eles vão se sentir obrigados a
a pertencer a algum grupo. Exatamente. Eles têm que pertencer. E muitas vezes eles têm uma percepção errada que para pertencer a algum grupo, eles vão precisar usar o pod. Sim. Sim. Ah, se eu não usar o pod, se eu não for legal, eu não vou pertencer àquele grupo. Mas aí é uma perspectiva errada, porque assim, estudos existem também, porque a grande maioria não faz uso de pod, né? Sim. E é aquela percepção que eles acham que tem que ser legal, né? E acabam ignorando o potencial ofensivo sobre a saúde. Ano passado, com o NEPRE, nós tivemos uns trabalhos aqui sobre o pod, trouxemos pessoas especializadas da saúde, né? E falando sobre a dificuldade de até saber o que se tem dentro do pod, né? Que os produtos vêm normalmente atravessando a fronteira do Paraguai, principalmente, porque a venda no Brasil é proibida, né, Major? É proibida. É proibida. Inclusive, se alguém for pego comercializando, né, pode ser passível de... A professora Carmen, a assessora, A professora Carmen... ela iniciou um trabalho, a gente fez no laboratório a edição. Fez um trabalho, foi feita edição... Essa situação na escola. Então, a professora Carmen pegou o trabalho, fez uma edição, vai ser retomada esse ano Porque a o nossa trabalho. preocupação, né? Nós, enquanto escola, direção, né? É muito. Eu não sei se tem liberdade de falar isso. Tem noção de quantos pods, e se pode falar a quantidade, foi encontrado na... Olha, eu estava contando para o Major, eu acho que eu contei aqui. Teve um dia, uma tarde... Se não puder falar, também não tem problema, tá? Teve uma tarde que a gente mentiu para os alunos, fizemos aquela coisa de chamar um aluno e ele disseminou que a polícia ia vir revistar. Porque nós, enquanto escola, não revistamos, né? Não pode, né? Não podemos. E esse aluno disseminou para todos os colegas que ia vir a polícia. E foi assim um auê de adolescente. Adolescente, né? Sim. Escondendo o pod. E daí eu passei nas salas e a orientação era para ficar dentro da sala que a polícia já estava vindo. E a gente foi procurar os pods ao redor da escola. Nós achamos só naquela tarde 10 pods. Dentro do vaso, dentro dos lixos. Aonde você menos esperava, você chacoalhava o lixo, toque, toque, toque. Pegava o lixo, tinha pod. Né? Dentro aonde tem a água ali do vaso, sabe? A caixa de descarga. Na caixa de descarga ali dentro. Então a gente achou 10 só naquele dia, só naquela tarde. Né? De mentira, vamos dizer assim, porque a polícia não veio. Né? Porque nós sabíamos que tinha pod. Tinha quantidade em volta com os alunos. Né? E a gente fez essa loucura. Vamos falar que a polícia vem. Certo. Né? E não vieram, né? Mas não porque a gente não chamou, né? Então, assim, a nossa preocupação é que, além deles eles também estão repassando. Sim. Eles têm gente vendendo. Sim. Porque a gente encontrou até pod novo na caixinha. Né? Então, assim, essa é a nossa preocupação. E eu vejo assim, todo mundo fala, eu lavo. É o que o Carlos falou, a nossa escola é a maior. É óbvio que vai ter uma quantidade maior. Quando a Diri falou porque os problemas acontecem no Olavo, que é uma estrutura grande, quanto em qualquer outra escola. Só que a porcentagem é menor numa escola menor do que uma escola maior. E nossa estrutura física, nós somos, em estrutura física, a maior escola dos municípios do Alto Uruguai Catarinense. Né? São 2 prédios enormes, mais área externa, mais toda a área que tem aí, bosque e daí por diante. Acredito, se pesquisasse mais, achava até mais, né? Pelo espaço físico, a gente não tem condições de fazer toda a revista. Tá. E que mais enfrentamentos, Major, vocês têm tido referente ao ProERD? Como é que vocês têm visto esses resultados, a fala dos alunos pós-ProERD? Foi feito o ProERD. Como é que vocês sentem esse resultado pós-ProERD? Existe alguma coisa sobre essa informação? Falando cientificamente, né, Carlos, a gente não existe nenhum estudos, né, porque acaba que as pessoas não estudam isso por ali, planilhar, né, certinho. Quantos alunos evitou-se, né? Sim. Quando nós falamos em prevenção, é muito difícil assim nós medirmos, né? Até porque na educação a gente sabe que o resultado da educação é 5, 10 anos depois, né? Isso, exatamente. São diferenças nesse sentido. Qual o retorno que nós temos? O retorno prático, assim, é a aceitação nas escolas, é o elogio dos pais,
é o feedback do aluno, como tu muito bem colocou, né, que ele acaba comentando, né, que fez ProErd. Um exemplo que nós tivemos na última formatura agora. Tem a juíza substituta que chegou, ela é de Concórdia, ela passou recentemente no concurso, é a juíza substituta aqui em Concórdia. Ela esteve presente na formatura do ProErd e ela é do interior do município, ela teve ProErd. Que legal. E ela, né, me senti muito lisonjeado quando, ao final da formatura, nós entregamos para ela um agradecimento por ela estar aí presente. Nós sabíamos que ela tinha sido aluna do ProErd. E ela relatou, né, o quanto ela lembrava do ProErd. Que legal. E aí ela colocou a camisa do ProErd e tirou uma foto com o nosso mascote, que é o Darin, né? Darin. E aí aquilo nos marcou, né? Que realmente marca a vida das pessoas, né? Então a juíza claro também que a gente não vai salvar 100%, né? Mas se nós plantar uma sementinha, como tu muito bem colocou antes, né? Preencher lacunas nos horários e na vida desses crianças e adolescentes. É o que a gente faz na escola, né? A gente não salva todo mundo. Nem todo mundo sai com 10 aqui. Tem a história daquele cara que tá na beira da praia, né? Aí começa a pegar as estrelas do mar, cai na praia, começa a jogar na água. Aí o cara fala, mas tu não vai salvar todas? Aí ele falou assim, mas para essa aqui eu fiz a diferença. Exatamente. Essa mecânica, para aquele ali você fez a diferença. Para essa juíza foi feita a diferença, para várias pessoas fazem a diferença, né? Na hora de você falar, poxa, onde eu estou me metendo? E sem falar, Carlos, que a gente chama muita atenção. O ProErd não é só aquilo que a Polícia Militar passa, porque o ProErd é um tripé. Sim. É Polícia Militar, escola e família. Isso é fundamental. Fundamental para o trabalho. Porque tem o quê? A participação da Polícia Militar, tem a participação da escola, com a professora, com a estrutura da escola. E o importante é a família. Se a família não for estruturada, se a família não comprar a ideia, aquele tripé já fica bambo. Fica bambo. Eu acho que então as famílias têm que se envolver. Assim, é triste ver quando as famílias jogam a responsabilidade de educação para a escola. Exatamente que eu ia falar isso. Vai para a escola, né? Na escola, se meu filho está muito revoltado, o que está acontecendo na escola que meu filho está assim? Mas e lá na família? Então, eu peço, né, para as famílias, olhem para os seus filhos, prestem atenção. A gente exercita no ProErd com as crianças, a gente fala de escuta ativa. E quando a gente fala em escuta ativa, as crianças nos trazem relatos. Com certeza. Que os pais, muitas vezes no celular, vendo uma televisão, as crianças indagam os pais, pedem alguma coisa, e os pais, tá lá, faz isso, faz aquilo. Os pais não querem perder tempo para conversar com os filhos. Então, é preocupante. Então, muitas vezes o problema está onde? Não é na escola, não é na sociedade, é lá dentro de casa. Dos pais saberem indicar o caminho certo para os seus filhos. Certeza. Essa fala eu também fiz semana passada no conselho de classe, né? Para algumas turmas que a gente teve os pais, eu disse, gente, é nessa idade que os pais precisam estar presentes. Porque parece que quando eles chegam no ensino médio, tem uma ruptura. Eu não preciso mais ir na escola. Parece que acontece uma ruptura, né? Eu não preciso mais, né? Tem uma reunião, mas eu não preciso, ele já está no ensino médio. Ele já é grande. E eu disse para alguns pais, é nesta fase que eles precisam do apoio do pai. Com certeza. Do pai estar ali presente para dizer assim, eu estou aqui, qualquer coisa, né? Eu estou aqui, pode contar comigo. E eu falava para os pais, eu também tenho um filho adolescente, né? Eu sei o quanto eles precisam da gente. Só que essa coisa é tipo eu não sei, isso não acontece só aqui no Olavo. Chegou no ensino médio, acabou. Não tem mais pai que venha na escola. É claro, não estou generalizando, mas uma porcentagem bem grande largam seus filhos para a escola. O percentual, quando a gente chama os pais na escola, é mínimo. É mínimo. Né? Se a gente pegar uma assembleia, uma reunião coletiva de uma sala, talvez 10%, dependendo da sala, 20% da sala. E olha, que 900 vem. alunos? 900 alunos. Se pensar 10%, né? Não dá 90 pais? Não. Então, assim, essa questão é assustadora.
Quando o Major falou, me lembrou minha época de rádio. Nós tínhamos um companheiro já falecido, Paulo Almeida. Ele terminava o jornal dele e falava assim: você sabe onde está o seu filho neste momento? E é mais ou menos isso. Você sabe onde está o seu filho neste momento? Essa pergunta é legal, Carlos, porque nós temos um currículo também chamado ProErd Paz. Eu gostaria depois de fazer aqui. Chegou a me arrepiar, Major, chegou a me arrepiar, que bonito. Nós fizemos, esse ano já fizemos duas turmas. Uma na escola Maria Melânia Siqueira, legal, com os pais dos alunos do 5º ano, e uma lá em Itá. Fomos 5 encontros, eu e o Sargento Vanderlei fomos para lá. E agora vai ter um em Piritiba, que o pessoal vai fazer, e nós vamos fazer um em Presidente Castelo Branco, né? E essa pergunta tem, lá no curso que a gente passa, tem 3 perguntas que os pais têm que saber responder quando têm filhos adolescentes. Aonde está seu filho, com quem ele está e o que ele está fazendo. Legal. A partir do momento se os pais não souberem responder uma dessas perguntas, já está preocupante. Não soube 2, pior ainda. Pior ainda. Não soube responder as 3, é porque não tem controle nenhum sobre o seu filho. E nós precisamos ter o controle, né? Claro, claro. Enquanto pais. Major, eu venho de uma cidade que a realidade é diferente de Concórdia. Eu sou do Rio de Janeiro. Sou mais exatamente de Petrópolis. Eu lembro que da minha 6ª série, ao meu lado, a aluna que sentava do meu lado já comercializava drogas. E coloque aí 6ª série, né? 6º ano hoje, há 30 e tantos anos atrás, né? Então a realidade que a gente enfrenta hoje, ou vir aqui para a cidade de Concórdia ou região, eu já conhecia isso. Eu me lembro que eu era mais novo, cheguei a encontrar próximo do meu bairro e vivi num local de periculosidade um tijolo, né? Com material entorpecente. Aí eu tenho a pessoa: guarda aí, senão depois vai dar problema para ti. Botei de volta porque foi encontrado em cima de um forro. Coisa de criança, brincar, quebrar gesso para poder fazer desenho no chão. E assim, eu costumo dizer o seguinte: eu estou com 44 e nunca tive nada envolvimento com esse grupo. Eu sempre passei, respeitei, opa, tudo bem, sabia que tinha aquele pessoal mais barra pesada, e mesmo tendo uma mãe solteira, né, criado por mãe solteira sozinho, minha mãe trabalhava, eu ficava sozinho em casa, com a chave de casa desde os 9 anos de idade, que é um erro, tá? Mas não tinha condições, ou você não se alimentava, né? Eu não tive contato, não tive acesso, não tive nada disso. No acesso tinha, né, mas não tive contato. Minha mãe falava: nunca deixa. Se alguém colocar a mão nas suas partes, você vai ter que me avisar. Ela falava isso: coloca nas suas partes. Ninguém pode botar a mão no seu bumbum. Eu era criança, não pode botar aqui. E se alguém te oferecer uma coisa, não aceita. Não vai assim. Conversa comigo, fala comigo. Então, assim, eu devo muito da minha vivência. Hoje eu olho, vários dos meus amigos, várias pessoas próximas se perderam por estar nesse meio e não ter tido, talvez, um apoio familiar. Não posso afirmar que não foi apoio familiar, né? Por causa da vivência, a gente é muito novo, muito criança e coisa. Mas vejo hoje essa questão do apoio familiar como faz a diferença na vida de uma criança e adolescente. E com uma família ditamente quebrada, né? Eu e minha mãe. Isso é interessante tu falando, Carlos, porque quando nós falamos em família, nós temos 2 fatores que nós devemos observar enquanto pais, que é o fator de risco e o fator de proteção. Isso a gente fala também no curso ProErd Paz, né? Legal. Porque existem muitos fatores, que são vários fatores de risco, que a gente consegue observar nitidamente, né? Sim. Por exemplo, o filho abandonado, sem supervisão nenhuma, é um fator enorme de risco. Agora, fatores de proteção é quando eu conseguir responder aquelas 3 perguntas. Sim. Onde o filho está, com quem está e o que ele está fazendo. São fatores de proteção. E isso a sua mãe lá na sua sabedoria conseguia observar, e ela sabia que precisava ter fatores de proteção, porque o ambiente era de risco. Sim. Então ela tinha que ter muito mais fator de proteção para deixar de lado aqueles fatores de risco. Sim. E se a família não se envolve e não compra essa ideia, aquele fator de risco ele vai tomar conta e vai pegar aquele adolescente para ele levar para um caminho onde muitas vezes não tem volta, né? Quem adota a criança é o traficante, né? Exatamente. Maravilha.
Major, deixa os microfones do nosso Olavo Podcast para o senhor para deixar suas considerações finais, mandar aquele recado para a comunidade e também a diretora. Acho que vou começar com a diretora, deixa o Major por último, que ele fecha com chave de ouro, deixando a mensagem para os nossos alunos e para os nossos pais. Diri, primeiro os microfones estão aqui. A parceria, né? Agradecer o Conselho Deliberativo, né? E eu quero também dizer aos pais que eu, quanto diretora da escola, a gente está tentando fazer a diferença, tentando trazer mais segurança. A gente está trabalhando para isso, né? E eu quero dizer que não se preocupem, acalmem seus corações, que quando o seu filho está na escola, ele está seguro. Né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa é a luta que a gente tem diária, né, Diri? Cada movimento, cada coisa que acontece, a gente fica observando e ligado aqui em tudo que acontece na escola. Diri, obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença. Major, prazer enorme conhecer o senhor, tá? O microfone do Olavo Podcast está aberto para o senhor e para a polícia a qualquer momento. Quiser vir conversar aqui, falar sobre os projetos, os planos, ações que estão acontecendo na cidade. Nós estamos agora no Maio Amarelo, também questão do respeito ao trânsito. Pessoal, cuidado aí, dirigir com responsabilidade, né? Os microfones do podcast são tudo o senhor para a sua mensagem final. Como eu falei no início, eu repito, né, é um prazer enorme estar aqui, né, em nome da Polícia Militar, representando também o nosso comandante, que é o Tenente Coronel Amarante, né, comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar, e enquanto representante de pais também aqui dessa escola, né, que é um prazer enorme, né, parece que teve até uma votação, né, e é um prazer enorme, né, estar né, representando os pais. E a Polícia Militar, ela trabalha em várias frentes, né, Carlos, como tu muito bem colocou. Sim. Não só no PROERD, mas a gente trabalha também na questão de repressão, claro, né, de tráfico de drogas, porque é importante frisar aqui, no ano de 2024, nós tivemos muitas prisões por tráfico de drogas. Né, foram aproximadamente 70 ocorrências de tráfico que foram conduzidas para a delegacia. Só esse ano já são quase 40. Então, nós estamos ainda acabando maio, né, entrando em junho. Então, ao que tudo indica, houve um aumento muito grande, assim, dos casos em flagrante, né? Aquelas pessoas que estão efetivamente vendendo naquele drogas, momento, sim. Né? Então, vem um aumento muito grande. Então, a gente, de alguma forma, a gente tem que trabalhar isso, né? Certo. Muitas vezes freando o traficante, conscientizando os jovens, as crianças, né? Dos malefícios que causam não só as drogas ilícitas, mas também as drogas lícitas, né? Que nós temos bastante, que são consumidas. E esse é o nosso papel. Muitas vezes a gente fala que enxuga gelo, né? Porque a gente seca e a coisa continua, com certeza, derretendo. Mas somos incansáveis, da mesma forma que vocês, enquanto professores, buscam de todas as formas preencher essas lacunas para que esses jovens tenham oportunidades, né? Iniciativas como essa, por exemplo, parabéns, né? A escola eu não conhecia aqui, mas um espaço, né, onde eles vêm no contraturno, vem fazer, né, o podcast, trabalham em aulas de teatro. Poder formar para a vida. Exatamente. Outras profissões, outras áreas, né, de especialidade diferente. Vários focos, né, várias formar ser humano. Isso. E é isso que nós queremos também, enquanto, né, quando a Dira me convidou, eu apresentei para ela. É a minha contribuição, maravilha, enquanto polícia militar, para com o Olavo, né? Vamos iniciar esse projeto, então, aqui no Olavo, né, do PROERD para o primeiro ano. Tomara que os alunos, né, se conscientizem, tomara que gostem, né? É uma experiência nova. Vamos ver o que dá. Então fica essa... Para aqueles que não conseguirem, talvez nós façamos novas edições, né? Com certeza. Mas vai ser bem legal, assim, vão ser 4 encontros, né? Com os alunos do primeiro ano. Espero que gostem, né? Também. Acredito que sim, Major. Sendo sincero, sim. E falo para vocês, vou falar aqui na frente do Major, pessoal, a polícia é amiga de vocês. Né? Porque o adolescente acaba tendo um pouco de receio. Major, minha filha tem 5 anos, ela está sempre em torno da escola aqui. Ela adora chegar no carro da polícia. O policial, pai. Eu falei, vai lá cumprimentar ele, filha. Porque a gente tem que entender que a polícia é nossa amiga. A polícia é nossa parceira. Ela está aqui para nos ajudar, para somar com a gente. Não é verdade? Exatamente. E foi o que eu falei para os alunos também esses dias que eu disse, vou chamar a polícia.
Diri, por que tu vai chamar a polícia? Porque ela me traz paz. Exato. E eu quero paz na minha escola. É exatamente isso. Major, mais uma vez, obrigado. Major, vou pedir para depois, fora do ar, o Major assinar o muro. Vou pedir para a Liane gravar. Estamos sem a caneta aqui no momento, mas aí o Major depois deixa a assinatura marcando a presença do Major aqui na nossa parede. Tá bom, Major? Obrigado, Major. Obrigado, Diri. Pessoal, acessa o nosso Instagram, @olavopodcast. Também pode acessar o Instagram da Escola Olavo. Curte aí, compartilha. A gente vai estar sempre postando novidades que está acontecendo na escola. Olavo, uma escola aí, modelo, né? Nos projetos, cheia de informação, cheia de participação da polícia, dos pais, dos professores, dos alunos, toda a comunidade participando aqui da nossa escola. E não esquece de se inscrever no nosso canal,